Olá, pessoal, boa noite. Horário marcado. Iniciamos agora mais um capítulo da nossa jornada médica online e offline, nosso curso de telemedicina integrada. Vale lembrar aqui para vocês que, se vocês tiverem comentários, dúvidas, vocês podem escrever diretamente no chat ou no Q&A, na perguntas e respostas, que a gente daqui desse lado tenta esclarecer e conversar com vocês, ou também, posteriormente, vocês podem entrar em contato com o nosso time de concierges para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter no uso da plataforma Conecta Médica. Já agradecendo a presença de todos, os bem-vindos aqui e novamente mais uma noite aqui que a gente possa conversar um pouquinho e um capítulo bastante especial onde nós vamos comentar como a jornada offline consegue se integrar com a jornada online ou o contrário, como a jornada online consegue se integrar ali no nosso consultório no segmento offline, tá certo? Então, o que nós temos pro tema de hoje, nos próximos 30 minutos, é justamente comentar como que é possível vocês utilizarem a ferramenta de telemedicina para otimizar a sua agenda na jornada offline, no consultório de vocês, na realidade de vocês, no mundo que você agora, então, que nós estamos, felizmente, né, saindo dessa pandemia e a gente tem a volta das consultas presenciais, mas sem dúvida nenhuma o mundo online não vai deixar de ser cada vez mais presente. A gente tem que usar desses artifícios para melhorar o nosso relacionamento com o paciente, o nosso atendimento com o paciente. Então, como a gente traz essa jornada online para o nosso mundo offline, otimizando a nossa realidade? E aqui que a gente vai dar as dicas de como é possível fazer isso com o Conecta Médico, e não só isso. Eu vou falar também um pouco da minha experiência pessoal, do que eu estou fazendo no meu consultório, utilizando a ferramenta Conecta Médico para justamente melhorar o meu relacionamento com os pacientes que eu já atendo na jornada offline, no meu consultório presencial. Tá? A gente vai passar aqui por algumas etapas, a gente vai comentar um pouquinho de como é importante realizar o treinamento da sua equipe de atendimento, como que se otimiza essa divisão da agenda offline com a agenda online, né? Essa mescla de consultas presenciais com as consultas online, e o que a gente tem das características da telemedicina, da medicina online, que a gente tem possível de utilização no nosso mundo offline, no nosso mundo presencial, no nosso consultório físico, tá certo? Lembre-se que tanto no mundo online quanto offline, a secretária é de suma importância para o seu paciente. No mundo offline, a secretária é o primeiro contato com o seu paciente, né, do seu paciente com o serviço. Imagina alguém mal-humorado ali atendendo. É o primeiro contato, a gente chama dos pontos, né, de atrito que podem haver entre o seu serviço e o seu paciente, os chamados momentos da verdade. E um dos primeiros momentos da verdade do paciente com o seu serviço é justamente o contato com a secretária. Apesar do primeiro contato real, né, poder ter sido com algum anúncio, com alguma outra referência, na parte do atendimento em si, a sua secretária é o primeiro contato com o seu serviço, né? Já no mundo online, a secretária deve ser facilitadora para o paciente usufruir do serviço médico. Então, vejam só que são papéis ligeiramente diferentes, mas não menos importantes. Por isso, neste caso, não basta vocês estarem habituados com a ferramenta do seu mundo online e offline. A sua secretária deve estar habituada e confortável com todas as funções e os features, né? Todos os recursos que as ferramentas podem oferecer. Lembre-se disso, secretária feliz é um paciente fiel. Tá? Um estudo
né? Foi realizado um estudo em clínicas, na tentativa de identificar o principal motivo do porquê os pacientes não continuam no serviço. Tá? 57% é por conta de um mau atendimento. E não é mau atendimento do serviço médico, não. É um mau atendimento de qualquer um da equipe. Tá certo? Então, tomem cuidado. Vocês podem ser um excelente profissional, mas a equipe tem que fazer o paciente ficar fiel. Tá? E para isso, nós temos que, além de cuidar bem dos nossos pacientes, nós temos que ter uma comunicação interna com o nosso time muito bom. Tá? Porque muitas vezes o secretário é responsável por prestar assistência ao médico a todo momento. Tá? E por isso, uma possibilidade, e aí já começa aqui uma coisa que eu uso no meu consultório, a gente tem uma ferramenta de comunicação interna, online. Por que isso? Porque quando eu estou realizando meu atendimento, presencial, muitas vezes eu quero falar com a secretária ali na frente. E eu não gosto de pegar o telefone e discar e falar com a secretária aqui, com o paciente na minha frente. Então, o que eu faço? Eu olhando, escutando o paciente, eu digito uma mensagem no comunicador interno. E isso é uma ferramenta que auxilia a minha comunicação. Então, de repente, olha só, aconteceu hoje. Eu estava com um paciente e um acompanhante. Quando eu fui para a sala de atendimento, né, que eu também tenho um computador para realizar o atendimento, eu estava lá, mas não, a cadeira não estava lá. A cadeira do acompanhante não estava lá na sala de atendimento. O que eu fiz? Eu peguei e mandei uma mensagem: traga uma cadeira para o acompanhante. Dali a pouco, chegou a secretária com uma cadeira para o acompanhante. O acompanhante, imagina, nossa, que gentileza, muito obrigado, como você sabia que eu estava aqui? Então, isso causa uma surpresa diferente no atendimento. Uma ferramenta online modificando o atendimento offline, deixando ele melhor. Além disso, o próprio atendimento ao paciente, que tem importância fundamental, né, porque isso que, essa percepção do paciente que faz com que essa experiência se modifique. Tá? Por isso, relacionamentos não presenciais, eles têm que seguir também o padrão de empatia que você tem no atendimento pessoal. Preste atenção, porque isso é de extrema valia. Tá? Quando você vai utilizar a sua ferramenta online, lembre-se que o seu modo de se comunicar através da empatia que você tem no mundo offline, você tem que transmitir isso também no mundo online. No mundo offline, lembre-se que todas as áreas têm que saber como que funciona o fluxo do paciente, né, e como que, acontece a leitura desse paciente, tá certo? Nesse fluxo total. E muitas vezes é a secretária, a sua assistente, o seu assistente que anda com o paciente nessa hora. Por isso, preste atenção e dê voz à sua secretária, tá? Dê voz ao seu assistente. Porque é ele também que consegue uma organização de agenda e um gerenciamento da agenda, que, em outras palavras, significa o planejamento do seu dia, faz com que o seu dia possa render mais, deixando muito claro qual que é a sua prioridade. Tá? Porque se você não tem isso, o seu dia pode ser muito penoso. Tá? Então, quando você consegue se comunicar, deixando claro a ordem de prioridade das suas agendas, o seu dia fica muito mais agradável de fazer. E lembre-se que isso é justamente hoje, no mundo de hoje, existe a possibilidade de a gente utilizar as ferramentas online para conseguir que isso seja mais claro. Exemplo, na organização de agenda, por exemplo, simplesmente deixar aquele lembrete automático.
das prioridades que ela tem de organização de agenda. Então, nesse momento, dia a dia, quando ela entrar lá, vai ter o lembrete, né, no mundo online, porque isso é muito mais fácil, que ela vai pegar e organizar o quê? A sua agenda também no segmento offline. Tá? E aí entra a organização de teleconsulta. Uma grande pergunta, né, que se faz, mas o convênio não cobre a teleconsulta. A grande verdade que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O que pode acontecer é não ter acordos, mas a cobertura é mandatória. Tá? E mais, usar teleconsulta hoje não depende de alteração contratual de vocês como prestadores de serviço. Vocês não necessitam obrigatoriamente ter contratos modificados específicos para teleconsulta. Mas é claro que precisa ter um acordo do tipo de atendimento que vocês estão realizando. E aí que entra muito a conversa. Né? Não existe uma legislação específica, você precisa ter isso, isso e isso, assinado, não. Mas é claro que isso tem que estar acordado entre a operadora e o prestador de serviço, o tipo de atendimento que vai ser realizado. Tá? Mesmo porque não existe no rol de procedimentos um procedimento específico dizendo teleconsulta. Tá? O que se tem é consulta. E não há a diferenciação entre a consulta e a teleconsulta. Mas o ajuste prévio, né, esse acordo prévio, ele sim é necessário. Tá? Como que funciona o segmento, né, o algoritmo, quando existe um plano de livre escolha ou o prestador não está credenciado na rede? Faz atendimento por reembolso. Então, olha só, é o que eu faço com as minhas secretárias e nós temos e oferecemos treinamentos trimestrais para elas realizarem esse tipo de sequência, tá? Se faz a solicitação da consulta, faz o pagamento, emite a nota fiscal, solicitação de reembolso e o recebimento do reembolso pelo paciente. Tá? As ações offline aqui podem ser de agendar, de emitir nota fiscal e de ajudar na solicitação do reembolso. Se eu estou fazendo o teleatendimento. Então, o meu teleatendimento por reembolso, ele é feito assim. O paciente vai, ou eu, a minha secretária, faz o agendamento e a solicitação da teleconsulta no Conecta Médico. O paciente já realiza o pagamento lá. A minha secretária realiza a emissão da nota fiscal direto para o paciente. E, através dessa emissão de nota fiscal, o paciente faz a solicitação do reembolso. Mas quem ajuda essa solicitação do reembolso é a minha equipe. Tá? E depois o paciente culmina por receber o reembolso. Então, eu não tenho problema em realizar atendimentos dos meus pacientes que estão à distância por reembolso, porque eu tenho também ações offline. Então, eu não tenho ações únicas na plataforma, eu tenho ações offline que facilitam a experiência do meu paciente dentro da plataforma. Tá? Quando existe o prestador de serviço credenciado ao plano, tá? A gente faz atendimento por liberação de guia. Então, como que é feito? Há uma solicitação de consulta, a plataforma pode fazer a verificação de elegibilidade a depender do tipo de plano, né? Tem planos que dá ou não, ou a minha secretária faz essa verificação de elegibilidade se a plataforma não fizer, tá? Porque hoje existe essa possibilidade. Nós realizamos a solicitação de autorização, que geralmente é automática, e a partir disso é realizado o agendamento de consulta e há um recebimento direto do convênio no meu consultório, não na plataforma. Tá? As ações offline que podem ser realizadas é checar a elegibilidade se a plataforma não fizer isso automático, porque ela não faz isso com todos os planos, e realizar o processo de liberação da guia do atendimento também em algumas
alguns planos, porque tem planos que a gente já faz automaticamente também, tá? Já facilitando. Então, veja só, quando o prestador está vinculado ao plano, já acordado no atendimento de teleconsulta, as ações offline diminuem. Tem muito mais ações online. Mas, para isso, a necessidade do acordo e do treinamento do pessoal que vai fazer. Tá? E, para isso, né, tem que se acordar qual vai ser esse honorário. Porque é do código de ética que nós devemos receber de forma justa e digna. Tá? E a própria lei da telemedicina fala que é direito do médico ser remunerado por isso. Agora, pessoal, cuidado. Tá? Cuidado, porque quando se fala em ação de ato médico, o ato médico ele demanda e exige algumas características. Tá? Entre elas, o sigilo, entre elas, a, a, a guarda de dados, entre elas, o registro em prontuário. Se você não faz alguma dessas situações, pode não ser considerado ato médico, e aí a remuneração desse serviço pode ser questionada. Não quer dizer que vai, mas pode. E no momento que há um questionamento, se você não está protegido, aí você pode incorrer a uma infração ética. Tá? Por isso, consultas por ferramentas que não estão de acordo com estas condições, e aí eu digo, WhatsApp, por exemplo, tá? Ela tem a questão da remuneração ser questionada. Não quer dizer que vai, tá, pessoal? Mas numa eventualidade de ser, você pode incorrer numa infração ética. Por isso, eu recomendo a utilização de ferramentas adequadas para isso, como o Conecta Médico. Tá? De novo, não quer dizer que vai ter problema, mas se houver questionamento, você pode incorrer numa infração ética se você não estiver realizando as coisas dentro das condições do ato médico, e a plataforma está preparada para isso, ela segue a LGPD, ela segue a navegação de dados protegidas muito próximo do HIPAA Compliance, que é uma legislação americana, porque o Brasil não tem. Então, a minha recomendação é usar. E outra coisa, né, pessoal? Não custa nada. Vocês não pagam nada mais pelo uso da plataforma. Então, não tem por que não usar. E aí que entra a questão de uma possível judicialização. Se for judicializada, a pergunta é: poxa, mas por que você não usou? Aí pode incorrer naquela situação de você não ter tido boa fé no atendimento. Tá? Ou seja, aquela história de fez de qualquer jeito. Nem investimento financeiro você precisava ter. Tá? Então, né, recomendação, utilizem as ferramentas adequadas. Né? Vale lembrar que existe a nota técnica que está válida, tá, de 2018, onde a ANS não diferencia uma consulta remota de uma consulta presencial, né, em relação a códigos e remuneração. Tá? E a pergunta que eu deixo para vocês, quando vocês negociarem com o plano ou operadora de saúde, se a consulta representa o mesmo ato médico e a mesma responsabilidade que a teleconsulta, por que a remuneração deve ser diferente? Tá? Ao meu ver, não deve. Algumas lembranças que eu gosto sempre de frisar. O mundo online, em relação ao ambiente, tem que ser o mais próximo possível do offline, um ambiente próprio para executar a teleconsulta. E para tudo isso ficar mais confortável, poxa, facilita a experiência do seu paciente nisso. Faça um vídeo tutorial, encaminhe um vídeo da plataforma de uso. Isso é tão fácil de gravar, vocês não levam 5 minutos. Isso dá pessoalidade ao atendimento de vocês, que é justamente o que a gente faz no mundo offline. Então a gente tem que fazer isso também no mundo online. Tá? Avise quais são as funcionalidades que vocês vão utilizar na plataforma. Né? E, se possível, nós temos concierges disponíveis online, mas se você quer pessoalidade, poxa, disponibilize um funcionário, de repente, para te ajudar o seu paciente nessa hora. Tá?
E aí eu deixo uma dica que eu faço com os meus pacientes. Quando os meus pacientes vão no meu consultório privado, né, particular, a, a própria ficha de atendimento que é montado, a gente já faz o cadastro desse paciente, se ele já não tiver, no Conecta Médico. Porque é uma etapa a menos para eu fazer uma teleconsulta de acompanhamento remoto com ele. Tá? Ou seja, ele já vai se habituando na ferramenta online, no atendimento offline. Olha só que barato. O que torna muito mais fácil depois eu dar seguimento a ele. E mais, tá? Até é uma distração para ele numa eventual sala de espera. Tá certo? Então, tentem fazer isso, porque isso pode ajudar vocês no segmento. Você diminui um estresse a mais do seu paciente, um passo a mais para ele experimentar um atendimento online. Isso fazendo o cadastro pessoalmente, né? Quando ele está presente no seu consultório físico, tá? É muito simples, né? Você vai lá, através do atendimento com a sua secretária, vai lá e realiza o cadastro ali de forma muito fácil, né? Como que eu utilizo a ferramenta de telemedicina no meu consultório físico? Eu utilizo como ferramenta de marketing, ampliando a possibilidade de atendimento, sendo visto por uma rede nova de pacientes, né? Porque a gente tem o marketplace, vocês são vistos lá quando vocês estão cadastrados no Conecta Médico, e otimizo o meu tempo de atendimento. Então, no fim, aliar ou mesclar o online com o offline é uma ferramenta de benefício mútuo, tá? Porque no momento que eu utilizo uma ferramenta nova, isso já acaba sendo uma desculpa para eu voltar a me comunicar com o paciente. Então eu aumento essa pessoalidade. E mais, se esse paciente não precisa ou não é um paciente de atendimento remoto, faz ele lembrar de você para o atendimento presencial. Então, veja só, uma ferramenta online, nova, te auxiliando a aumentar o fluxo de atendimentos offline. Tá? Além disso, os agendamentos por telemedicina conseguem aumentar a sua gama de serviço porque não tem fronteira física. Você otimiza e aumenta a sua área de abrangência. Lembre-se que o prontuário médico, tá, ele é o que reúne todas as informações do paciente. E aí estou falando desde o cadastro até exames e resultados. Tá? Então, em geral, esses documentos, quando em papel, ocasionam perda de dados. Então, por que não você realizar, eventualmente, atendimentos offline, presenciais, como se fosse dentro da ferramenta online? E aí eu vou contar uma história de um colega meu que é dermatologista em Curitiba. Podem dar risada, fiquem à vontade. Mas no começo da pandemia, ele tinha, todos nós, né, tínhamos o receio da transmissão. Ele começou a fazer o seguinte: ele atendia o paciente no consultório, mas ele deixava o paciente noutra sala, ligava um Skype noutra sala, ligava o Skype na sala dele e conversava com o paciente ali noutra sala e anotava no prontuário, como se fosse uma consulta. Depois se despedia à distância, tá? E fazia a consulta desse jeito. Aí, isso ano passado, eu falei para ele, pô, por que você não usa a ferramenta? Mesmo no mundo offline, por que você não usa a ferramenta já própria para isso? Deixa um computador numa sala, um computador na outra, né? Isso no caso dele, entra pelo Conecta Médico, o paciente do outro lado está lá, você já está vendo ele, está dentro de um prontuário. É um passo a menos que você tem. E mais, tudo ficaria registrado. Tá certo? E além disso, você, estando esse registro no mundo online, o paciente tem ali a possibilidade de compartilhar esses atendimentos, facilitando também atendimentos futuros ou de outros profissionais. Tá? Então, essa digitalização mesmo do atendimento offline, usando a ferramenta online,
para esse meu colega foi fenomenal. E eu também uso isso em algumas condições, mesmo nos meus atendimentos presenciais, usando a ferramenta Conecta Médico. Por quê? Porque ela não me custa. E aí eu vou contar um detalhe financeiro. Em geral, as taxas da plataforma acabam sendo menores do que as taxas que a gente usa no cartão, cobrando o cartão do paciente por fora. Porque, obviamente, o fluxo, né, dentro de uma plataforma acaba sendo maior do que o do meu consultório pessoal. E isso faz com que a taxa negociada com a operadora de cartão seja melhor. E como o Conecta Médico não desconta de mim porcentagem a mais do cartão de crédito, ou seja, se o cartão de crédito vai lá e me cobra 3,5%, tá, da minha operação, o Conecta Médico não vai me cobrar mais que isso. O Conecta Médico não paga. Então, eu tenho uma taxa melhor em cobrança pelo Conecta Médico do que até na maquininha do consultório. Então, para mim, às vezes é até positivo. E além disso, eu tenho a consulta do saldo muito fácil, né? Pelo extrato que a gente tem dentro da plataforma. Então, veja só, uma ferramenta online que eu consigo utilizar também no mundo offline, otimizando a minha jornada de paciente. Tá certo? A gente pode aumentar a capacidade de serviço, como gestão de tempo, que a gente acabou de ver as várias formas de fazer isso, oferecendo novas modalidades de tratamento, como retornos online, fazendo segunda opinião, ou consultas fora do nosso horário habitual. Então, isso o mundo offline permite, mas eu vou falar as duas principais situações que eu utilizo. Eu aumento o número de consultas de monitoramento. Sabe aquelas consultas que são só de monitoramento que o paciente vem para olhar, né? O paciente não perde tempo e eu não perco tempo e mais. Eu deixo esse intervalo, sabe qual? Justamente naquela mudança de duas consultas offline. No meio de duas consultas offline, a gente agenda uma online, principalmente essas de monitoramento de retorno. Porque daí eu acabo otimizando minha agenda, principalmente hoje que nós temos um protocolo rígido de higienização, onde na saída do paciente várias coisas dentro da sala de atendimento tem que ser higienizada. Então, nesse tempo, eu passo para um atendimento offline, otimizando o meu tempo e a minha agenda e mais, deixando os meus pacientes mais felizes e otimizando também a própria agenda dele. Isso é valorizar o tempo dele e valorizar o seu paciente. E eles se sentem cada vez mais melhor atendidos dessa forma. Então, se preocupar com qualquer situação de estresse do seu paciente também é ajudar ao seu paciente se fidelizar. E a gente tem que aprender a usar essas ferramentas online que nós temos à disposição hoje, justamente para otimizar cada vez mais esse nosso relacionamento. Prestação de serviço médico, ela é um exercício de relacionamento entre pessoas. Tá? Então, isso que nós médicos devemos aprender a realizar com essas ferramentas novas. Sugestão para vocês partirem para ação, né, de forma real. Primeiro, verifique quais os pacientes vocês estão em tratamento, como, por exemplo, aqueles que são crônicos, né, que precisam de consultas de retorno muito constantes. Tá? Crie informativos via e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, qualquer forma que você tenha aí, e avise que você está praticando a telemedicina e como funciona o atendimento online. Tá? E utilize de outros recursos, como entrega de receitas por meio eletrônico, onde você tem que ter assinatura eletrônica digital. Se você não tiver, nós temos tutoriais à disposição de vocês para como você realiza o seu cadastro para ter uma assinatura digital, que isso é mandatório no mundo digital para você assinar à distância, e sempre, sempre faça a documentação em prontuário. Tá certo? Esses são os primeiros passos para que vocês possam usufruir de ferramentas offline, online, otimizando o atendimento offline de vocês, tá certo? Eu deixo sempre uma frase
Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade quanto a mudanças, mas se a gente não progredir, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, se a gente não tiver essa capacidade de adaptação, tá? Certamente a gente não vai conseguir evoluir no nosso atendimento, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Lembre-se que nossa equipe está sempre à disposição de vocês. Agradeço aqui o Dr. Mato, a doutora Mara, sempre conosco aqui, doutor Benedito também sempre presente, comentando aqui, fazendo os seus comentários, agradecendo, mas a gente que agradece vocês estarem aqui, esperando que vocês repliquem o atendimento à saúde de qualidade nos pacientes de vocês através das dicas que a gente tem, através da ferramenta que o Conecta Med consegue oferecer. Lembre-se que nossa equipe de concierge mantém-se à disposição de vocês e nós nos vemos aqui no nosso próximo capítulo do nosso curso de telemedicina integrada, a jornada médica online e offline. Um grande abraço e fiquem seguros.